Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nessa aula de agora então a gente vai continuar a estudar as derivadas das funções trigonométricas, né? Então, antes de a gente entrar nas derivadas propriamente ditas, né, a gente está vendo alguns limites importantes que vão nos ajudar a achar as derivadas dessas funções, principalmente a derivada da função seno, beleza? Bom, então olha só. Então, na aula anterior, nós provamos que o limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x, esse limite é igual a 1, certo? Que é conhecido como limite trigonométrico fundamental. Bom, então, o que a gente vai provar agora, a gente vai calcular, então, melhor dizendo, o limite quando x tende a zero de cosseno de x menos 1 sobre x. Tá, então, esse é um outro limite importante que a gente vai utilizar para chegar numa derivada de uma função trigonométrica importante, certo? Bom, como a gente pode reparar, quando x tende a zero, né, o cosseno de x tende a 1, e aí fica 1 menos 1 em cima, então o nosso numerador está tendendo para zero e o nosso denominador também está tendendo para zero. Então, o que a gente tem aqui é uma indeterminação 0 sobre 0. Perfeito? Bom, então, a gente tem que se livrar dessa indeterminação. A maneira pela qual a gente vai se livrar dessa indeterminação é multiplicando em cima e embaixo pelo cosseno de x mais 1. Tá? Por quê? Bom, é o seguinte, quando você multiplica pelo cosseno de x mais 1, então isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a zero. Então, em cima, a gente tem o produto da soma pela diferença, e o produto da soma pela diferença é igual à diferença de quadrados. Então, é igual ao quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Tá? Então, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado sobre x vezes cosseno de x mais 1. Bom, ocorre que 1 ao quadrado é igual a 1, né? Então, cosseno ao quadrado menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado. Quer dizer, que menos 1 menos cosseno ao quadrado. Bom, e lembrando da relação fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Relação fundamental da trigonometria. Então, esse 1 menos o cosseno ao quadrado ele é igual a seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos o seno ao quadrado de x. Tudo bem? Bom, então esse limite, ele ficou, então, o limite quando x tende a zero, de menos seno de x vezes o seno de x sobre x vezes 1 sobre o cosseno de x mais 1. Então, o que eu fiz foi, eu abri esse menos seno ao quadrado de x como menos seno de x vezes seno de x. Foi isso que eu fiz. Esse cara eu deixei separado e esse seno de x eu agrupei com esse x aqui embaixo. Foi isso que eu fiz. Bom, aí o que acontece? Né? O que acontece é que quando o x tende a zero, esse seno de x tende a zero. Quando o x tende a zero, esse seno de x sobre x, ele tende a 1. Certo? E quando o x tende a zero, o cosseno de x vai para 1, então fica 1 mais 1, 2, então esse cara aqui vai para meio. Então, no fim das contas, o que a gente tem? A gente tem 0 vezes 1 vezes meio, ou seja, então esse limite está indo para 0. Então, o limite, quando x tende a 0, de cosseno de x menos 1
sobre x, esse limite ele é exatamente igual a zero. Beleza? Então, esse é um limite importante, né, o limite do cosseno de x menos 1 sobre x, assim como esse limite também é importante para o que a gente vai estudar, né, porque a gente vai desenvolver, que é o limite das funções trigonométricas. Tá legal? Bom, então, dessa forma, a gente calculou esse limite. Bom, então a gente já sabe que o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1, e a gente já sabe que o limite, quando x tende a zero, de cosseno de x menos 1 sobre x é igual a zero. Bom, tendo esses dois limites, a gente consegue chegar na derivada da função seno. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, vamos lá. Então, a derivada da função seno vai ser o limite quando h tende a zero do seno de x mais h menos seno de x sobre h. Então, definição de derivada, né? Derivada de f de x, f de mais h menos f de x sobre h, onde o nosso f de x aqui é o seno de x. Bom, acontece que o seno de x mais h, ele é igual a seno x cosseno h mais seno h cosseno x. Pela fórmula da soma, né? Certo? Então, a gente tem o limite quando, aqui no caso, h tende a zero, do seno x cosseno h, mais seno h cosseno x, menos seno x sobre h. Bom, acontece que a gente tem o seno de x aqui e o seno de x aqui. Então, a gente pode colocar esse seno de x em evidência. Então, isso aqui vai ficar o limite quando o h tende a zero do seno de x vezes o cosseno de h menos 1 sobre h, certo? Mais o quê? Mais cosseno de x vezes cosseno de h sobre h. É isso que a gente tem. Acontece que quando o h tende a zero, o cosseno de h menos 1 sobre h, ele vai para zero. Né? É só trocar o x por h aqui. Então, esse cara vai para zero. E, quando h vai para zero, o seno de h sobre h ele vai para 1, né? Por causa desse limite aqui. Né? Só trocar o x por h também. Então, como quem está variando aqui é o h, né? O seno x fica seno x, só que aí seno x vezes 0 dá 0. E o cosseno x fica cosseno x, e cosseno x vezes 1 dá cosseno x. Então, esse limite aqui, ele é igual ao cosseno de x, e, portanto, a derivada da função seno é igual ao cosseno de x. Então, para chegar na derivada da função seno, a gente precisava desses dois limites. Por isso que a gente calculou esses dois limites primeiramente, antes de fazer direto o limite da função seno. Então, aqui a gente tem a primeira derivada, a derivada da nossa primeira função trigonométrica, que é a derivada da função seno. Então, a derivada da função seno é igual ao cosseno de x. Beleza? Tranquilo? Bom, então dessa maneira a gente encerra essa aula.